Ok, pessoal, muito bem. Então eu tô aqui hoje para ensinar vocês a fazer um rosto de um vilão e eu vou criar o vilão aqui junto com vocês, tá? Então tem algumas coisas que nós precisamos fazer quando a gente vai criar um rosto e a partir do rosto, da estrutura básica de um rosto, depois a gente cria essa imagem vilanesca, né? Essa imagem maldosa que eu vou misturar elementos para conseguir trazer essa coisa de uma cara de vilão, tá? Não é um vilão conhecido, não é um vilão que vocês já viram em algum lugar, mas eu vou mostrar para vocês como criar este rosto e então dar características vilanescas, e aí você faz o que você quiser. Você faz o vilão como você quiser. Você pode fazer esse vilão que eu estou mostrando ou você pode criar o seu próprio vilão. Para fazer esse exercício você vai precisar de folha de sulfite A4, dessas normais que você coloca na impressora para imprimir. E eu vou usar dois tipos de lápis. Eu vou usar um lápis de cor de laranja, você pode usar um lápis de cor da cor que você quiser. E eu vou usar um lápis 2B. Eu vou usar um lápis de cor laranja para fazer o esboço e o lápis 2B com a grafite cinza, né, grafite normal, para fazer o acabamento. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer, pega o seu lápis e suas folhas, seu lápis cor de laranja, e faz um círculo. Esse círculo não precisa ser perfeito. Você vai fazer esse círculo, tá? Mas se certifique que ele não seja oval, né? Faz o círculo da melhor forma que você puder, mas ele não precisa estar perfeito com um compasso para você continuar, tá? Uma vez que você fez o círculo, você vai cortar este círculo no meio, assim, na vertical e também na horizontal, tá? Então agora você tem esse círculo aí dividido em 4 partes, como se fosse uma pizza de 4. Aí você vai fazer um outro traço embaixo e esses traços aqui do lado do círculo. Isso tudo eu estou fazendo as delimitações da cabeça, né? O círculo, o corte do meio, o traço do meio vai um pouco mais para baixo e vai receber essa marquinha aí embaixo, tá? Aí você vai cortar a metade da metade, certo? Ó, ficou metade da metade. E com isso eu estou formando a parte de baixo do queixo. E agora eu vou montar o queixo. Ó, eu ligo esses pontos que acabaram surgindo. E da ligação desses pontos, você já tem mais ou menos o formato de um rosto. Eu quero um rosto um pouco mais comprido. Como ele é um vilão, eu acho legal para esse vilão específico ele ter um queixo mais pontudo. Com esse outro corte do meio, que é metade da parte de baixo do círculo, eu cortei aqui metade da parte de baixo e fiz a marcação das orelhas. E nessa altura do final da mandíbula, eu faço a altura do pescoço e do meio ali eu puxo o trapézio. Ó, faço tipo um triângulozinho, ó, vindo ali do meio e puxo um trapézio. E um Vzinho aqui embaixo, que é um triângulo ao contrário, para fazer o músculo do pescoço. Daquele traço do meio, na vertical, que eu tinha cortado a metade da metade, eu faço esses círculos aí, ó, se encontrando com a marcação de cima da orelha, eu faço círculos, e esses círculos formam os olhos. É importante lembrar que a distância entre os olhos é a distância de um olho, mais ou menos, e até o fim da cabeça também. Aí naquele do meio, ó, a partir dessa mesma marca, eu faço 2 triângulos, um embaixo do outro, um mais comprido e o outro mais achatadinho, e crio o nariz, certo? Mais ou menos a estrutura do nariz. E faço aí então a marcação de mais ou menos onde estaria a boca deste personagem. Então é importante fazer a marcação, tá? Ó, agora eu vou dar uma puxadinha aqui só pra... Como ele é um vilão, eu quero que ele tenha um sorrisinho, aquele sorriso do psicopata, né? O famoso riso do psicopata. E aí a gente vai fazendo meio que um retângulozinho com os lados inclinados e a gente cria uma boca. E agora eu vou cortar metade da metade da metade, tá? Sempre vai cortando assim, pra ver essas partes da têmpora, e aí a gente vai criar então o supercílio do personagem, né?
Ó, tá vendo? Fiz a marcação aí para fazer o supercílio. Vindo da têmpora, a gente faz como se fosse semicírculos e faz o supercílio desse personagem. Porque eu acho que como ele é um vilão, ele tem que ter um supercílio um pouco mais saliente, assim, né? Porque vilão, como ele é um vilão, acho que esse supercílio saliente faz sentido. Aí eu dou uma acertadinha na cabeça para ela ficar mais fina. Faço umas bolinhas aqui para criar o lóbulo da orelha. E aí a gente faz uns traços paralelos para ir criando a orelha do personagem. Vilões têm que ser um pouco feios, né, geralmente, para dar aquela sensação de medo ou de repulsa. Então eu vou começar a colocar alguns elementos mais esquisitos nele. Ele já tem o rosto bastante fino, esse supercílio bem para frente, bem protuberante. Agora eu vou começar a colocar fechar um pouquinho os detalhes para ficar claro, dar uma arredondada nesse queixo aqui para baixo, para dar bem a impressão de que é um queixo mesmo, né? Que o queixo ele tem uma bolinha na ponta do queixo. E reforçar um pouquinho o traço. E agora é a hora de a gente começar a dar os elementos dele como o vilão mesmo, tá? As características aí. Dar uma puxada nesse sorriso e uma afundada nesse rosto, nas maçãs do rosto aí, dá uma afundada. E vamos começar a vilanizá-lo. Então, ó, fazendo uma ligação aqui entre a narina, passando pelo sorriso do lábio, né? Eu vou reforçando o sorriso, né? Reforçando o sorriso de vilão. Geralmente um personagem assim, um personagem do bem, um mocinho e tal, ou uma mocinha, eles têm menos... Mocinho, coisa de velho, né? Mas o personagem do bem, né, o herói e tal, a heroína, ele geralmente tem traços mais leves. Já o vilão, ele tem traços mais marcados. Então, vou fazer aqui uma marcação. Peraí, tô me empolgando um pouquinho aqui. Ó. Aqui é a marcação da clavícula. Você faz a marcação da clavícula, que é esse osso que você tem aqui entre o pescoço e o tórax. Só pra... Porque o vilão precisa ter assim, uns ossos meio aparecendo, né? Eu acho que eu quero colocar algumas coisas assim nele. Porque a beleza geralmente está condicionada a equilíbrio, né? Então quando você faz uma coisa exagerada, desequilibrada, você dá a impressão de feiura. E quando você vai fazer um monstro, um vilão, quanto mais desequilibrado, mais feio ele vai parecer. Quanto maior você tem de repente essa protuberância e tal. Então, por exemplo, agora eu vou começar a colocar os elementos de monstro mesmo. Então, ó, vou deixar essa orelha meio desequilibrada, como eu falei, uma orelha um pouquinho maior que a outra, pra você ter a impressão de que ele é... E vou puxar essa orelha de Drácula, né? Essa orelha pontuda, meio de Spock. Na verdade é que eu tô me baseando no Spock pra fazer isso, tá? O Spock do Jornada nas Estrelas, do Star Trek. Agora eu vou dar uma cortadinha nos olhos pra dar a impressão de que ele tá reforçando, para reforçar o sorriso, na verdade, dá a impressão que ele tá sorrindo. Vou fazer aí meio que um Szinho na sobrancelha para reforçar essa expressão de malvado nele, ó, e aí ele já vai ganhando uma cara de vilão mesmo. Esse cara provavelmente é um cara que você não ia querer encontrar na rua nessa altura do campeonato. A gente já tem essa impressão dele, né? Ele já tem a orelha pontuda, já tem uma carinha de malvado. E agora eu vou cortar ali no meio para saber mais ou menos onde fica, ó, a pupila dos olhos. E aí a gente coloca a pupila. Fiquei meio em dúvida se eu coloco a pupila ou deixo sem, mas eu acho que é melhor para vocês verem como faz, né, um olho, do que deixar sem pupila. Então vou colocar a pupila, dar uma reforçada aqui deixar a pupila e dar uma reforçada nas orelhas. Agora vou fazer o nariz, olha. O nariz, ele tem aquela quebrinha, né? O nariz mais liso, mais fino, ele dá a impressão de que a pessoa é do bem, porque ela fica mais bonita. Então, quando você faz esse nariz quebradinho, com essa bolota aí, você dá a impressão mais também de feio e desequilibrado. Então, fiz essa bolinha para dar a impressão de quebrado. É lógico que a gente tô trabalhando com estereótipos, tá?
que o estereótipo é aquilo que as pessoas entendem mais fácil. Então, visualmente, você tem que trabalhar com essas referências de estereótipo. Vou fazer a maçã do rosto, umas bolas para fazer a maçã do rosto ficar mais evidente, né? Porque, como eu disse, quanto mais você ressalta certas partes do corpo, mais desequilibrado aquilo parece, mais feio parece. A gente fala isso em assimetria, né? Em desenho a gente chama isso de simétrico ou assimétrico. Significa equilibrado, mais desequilibrado. Então, assimétrico, né? Quando você faz algo exagerado, uma orelha maior que a outra, ou uma orelha muito grande enquanto que o nariz está pequeno. É o mesmo princípio que você usa para fazer a caricatura, você usa para fazer um vilão, mas você não exagera tanto quanto você exagera numa caricatura. No vilão você dá uma exagerada suficiente para causar uma estranheza, porque nosso cérebro ele pensa assim, né? Quando você encontra uma coisa que parece humana, mas não é 100% reconhecível, você tem uma sensação de estranheza e de incômodo. Então é assim que você cria um vilão, né? Você cria alguém que parece humano, mas depois você deixa ele estranho, deixa ele esquisito. Para você conseguir fazer ele parecer um vilão. Então, fiz uma marcação aí para ter certeza de mais ou menos que a orelha tá não tão fora da casinha. Vamos fazer agora os dentes. Fiz a marcação no meio para saber a divisão aí, porque tem esse dente bem do meio, né, que divide. Eu acho que é importante fazer dentes assim quando você está fazendo um vilão, porque normalmente as pessoas mais bonitas, elas têm um rosto que você não consegue ver essa divisão do dente, porque o dente é muito certinho, muito próximo. O vilão, ele tem que aparecer os dentes, se aparece os dentes, o vilão, se os dentes aparecem, você consegue dar uma impressão de que os dentes são um pouquinho tortos. Vou fazer aqui uma divisãozinha, porque eu preciso transformar ele em alguém mais monstruoso. Então ele tem algumas marcas no rosto. E eu vou reforçar aqui a olheira dele, para ter uma olheira, né? Já que ele é um vilão também, tem que ficar um pouco mais proporcional. Então aumenta essa olheira em cima da marcação das maçãs que eu já tinha feito. E botar umas ruguinhas aqui. E aí eu sigo com essa linha, seguindo o volume da bochecha aí, da maçã do rosto. E aí, pra seguir, pra dar a impressão de volume, né? Ó. Então ele já tá ficando com uma carinha aí um pouco, sei lá, como se ele tivesse algum tipo de tatuagem ou mancha, né? Vamos ver como é que eu vou trabalhar esse cabelo. Fazer primeiro, para fazer cabelo, eu geralmente começo o cabelo marcando o couro cabeludo, tá? Onde é que o cabelo dele começa e termina naturalmente, não necessariamente. Por exemplo, se ele for careca ou se ele for calvo, não importa agora pra mim. Agora pra mim importa saber mais ou menos onde estaria o couro cabeludo desse cara, tá? Se ele ficou careca, quando ele não era careca ainda. Enfim, eu faço essa marcação porque senão você vai correr o risco de colocar cabelo onde é humanamente impossível ter cabelo, e aí o nível de estranheza vai para um nível acima do que eu quero, tá? Então eu vou fazer aí a marcação, mais ou menos o cabelo dele tem que ser um pouquinho mais acima de onde a cabeça termina, né? Porque o cabelo fica mais elevado, dá um enchimentozinho. Vou fazer aí uma mechinha para fazer o cabelo. E, aliás, para fazer cabelo, geralmente é esse que é o truque. Não sai fazendo fio por fio, né? Tem gente que vai fazendo fio por fio. Não sai fazendo fio por fio. Faz o volume do cabelo, a mecha do cabelo. E aí depois que você faz a mecha do cabelo, você vai acrescentando elementos para dar volume e textura nesse cabelo. Mas por enquanto, ó, você vai... Ó, que eu vou aumentando o volume, passando, né? Porque o volume aí o cabelo tava para trás, agora eu quero que o cabelo dele venha um pouco mais para frente, que ele tenha um pouco de cabelo jogado na frente, então eu vou aumentando. Aí você vai fazendo uns risquinhos para dar a impressão da textura, tá? Vamos dar uma ajeitada na textura. Peraí.
Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou botar um bigode nesse cara. Sabe o Dani Trejo? Alguém já viu o Dani Trejo? Vou colocar aí pra vocês verem. Dani Trejo. Dani Trejo dá um bom vilão, né? Ele tem um bigodão estiloso, então eu vou botar um bigode estilo Dani Trejo. É Dani Trejo ou Dani Trejo? Deve ser Dani Trejo, né? Porque ele tem cara de mexicano. Eu vou fazer o bigode a la Dani Trejo pra vocês... Pra ele parecer um vilão. E engrossar essa sobrancelha. E fazer essa sobrancelha meio esgarçada, assim. Uma sobrancelha... Eu quero uma sobrancelha... Minha irmã chamava isso de sobrancelha descabelada, né? Uma sobrancelha que não tá organizada, né? Ele é um vilão, então tem que ter uma sobrancelha grossa e desorganizada, despenteada, vamos dizer assim. Dá a impressão de que ele é um vilão. Agora eu vou fazer a marcação aqui da luz e sombra, tá? Da luz, fonte de luz. A luz, então, tá vindo aqui da sua direita superior, tá? Para que eu comece a fazer, então, o acabamento. Aí, é isso que tem que fazer, ó. Aqui é onde bate a sombra na bochecha dele, para dar o volume, certo? Então, na maçã do rosto, na verdade, né? A maçã do rosto a gente... Por quê? Porque eu determinei a fonte de luz ali em cima. Então, se a fonte de luz está ali em cima, aqui embaixo é que está a sombra. E a partir disso, eu já troquei de lápis, eu estou no meu lápis 2B. A partir do lápis 2, dessa parte que eu determinei de onde vem a sombra, e estou com lápis escuro, eu começo a fazer toda a marcação da sombra. E basicamente a regra aqui é você pensar onde a luz não bate. É você pensar que vamos dizer assim, cada elevação, cada protuberância que esse cara tem no rosto é como uma montanha num cenário. Então o sol não passa, a luz do sol não passa, e aí então é a sombra. E aonde a luz bate, se a parte fosse uma montanha, você não bota a sombra porque é onde bate a luz. Baseado nessa lógica, nessa regra, eu vou sair desenhando toda a volumetria, né? Colocar todo o volume desse personagem fazendo acabamento, tá? A luz batendo ali, a luz bate aqui, a sombra fica ali. E a gente vai então montando o acabamento, já que eu dei uma determinada mais ou menos pelo esboço de como esse personagem é. Eu acho muito importante, é muito importante que você faça a estrutura primeiro. Ó, toda vez que eu esqueço de fazer alguma coisa que eu falo, melhor faz a estrutura. Se você está começando a desenhar agora e você fica desenhando direto com o lápis preto, coloca força nesse lápis, depois você fica apagando, você vai detonar o papel e não vai conseguir fazer esse desenho do jeito que você quer, porque você vai ter que ficar apagando o traço, né? E esse traço que você fica apagando o tempo todo, ele vira um problema. Aqui não bate luz, então você bota a sombra. E assim a gente vai. Tá? Então o segredo aqui a partir de agora é ir fazendo os acertos na cara deste vilão. Fazendo o acabamento com o lápis 2B. E acertando. Então a gente vai aqui, ó, aí eu aproveito para dar uma texturinha de bigode, né? Dar uma textura de bigode aqui, ó, aqui você tem uma sombrinha projetada, porque a luz bate no nariz e projeta essa sombra, para você ter a impressão de que o nariz está mais para frente, né? De que ele tem esse nariz um pouco mais protuberante também. Mais saliente. Tentar manter a espessura manter o volume dessas marcas que ele tem no rosto. Definir esse bigode. O bigodão. Vamos ser o bigodão de senhor vilão. O bigodão é estilo Dani Trejo. A luz, a sombra para você dar a impressão do volume do bigode, né? Depois que você fez a estrutura e entendeu a regra da luz e sombra, fica fácil
você simplesmente tentar imaginar onde que a luz está batendo e, consequentemente, onde é que faz sombra. Quando eu resolvo que eu vou fazer alguma coisa da musculatura, por exemplo, eu vou marcar aqui, a musculatura do rosto. Eu faço a marcação com o lápis de cor e jogo a luz e sombra com o 2B. Para a coisa não ficar muito confusa, né? Ficou muito forte isso aqui. Pera aí, deixa eu apagar. Ficou forte demais. Deixar mais suave essa sombra aqui. Só com umas achurinhas, uns tracinhos mais espaçados aí. Beleza, melhor. Porque senão daquele jeito tava a impressão que ia ficar muito fundo essas dobras aí do queixo, Agora dá a impressão que tem uma protuberância aí, que tem uma profundidade também, mas não tá tão forte quanto a outra. Vou fazer o outro lado aqui, a sobrancelha. Fazer a marcação no meio para saber onde é que tá a partezinha aqui do olhinho de gato. Vou fazer um olhinho meio de gato, para dar também impressão de mais estranheza ainda. E a sombra das rugas. Mesmo princípio. Onde bate a luz, eu não boto nada, e aí eu reforço onde não tem luz. Como ele é um vilão, é mais legal de fazer e até mais fácil, porque eu não tenho medo de deixar muito profundo de deixar essas coisas exageradas, né? Porque ele é um vilão, então ele tem que ser mais feião. Fazer nessas partes que tem menos profundidade, a gente só faz esses risquinhos, a gente chama isso de achura. Aqui não bate sol, aqui não bate luz. Então vou colocar uma sombrinha aqui. Olha lá, como ele tá com cara de vilão. Exagerei isso aqui, peraí. Pronto. Tá vendo como ele tá? Ele tem uma cara de vilão aí. E aí a gente pode ficar, meu filho, a vida toda aqui. Não, a gente pode ficar um bom tempo colocando cada vez mais detalhe nele, cada vez mais detalhe. Cada vez mais profundidade, textura. Podia colocar uma pele de crocodilo nele aqui, umas escamas. Podia, não vou fazer isso não. Deixa pra lá. Deixar assim mais simples. Se você quiser colocar umas escamas, coloca depois. Vamos ver como ia ficar. Eu não vou colocar não, vou deixar ele sem. Aqui eu acho que eu vou fazer que ele é mais calvo. Então eu vou deixar essa parte aqui com marcação da calvície. Eu vou basear ele num monstro de Power Rangers aqui. Uma parte. Eu vou mudar essa testa dele. Peraí. Vou fazer o cabelo primeiro para ter a marcação certinha de como é que é a relação entre essa careca que eu tô criando aqui e esse cabelo. Aproveitar já e dar uma reforçada aqui, fazer um acabamento da orelha. Fazer umas marquinhas de ruga, reforçar as rugas
Aqui. Olha que legal, como dá a impressão de que as maçãs do rosto dele são bem assim pra frente. Coloca a sombra nos lugares mais distantes do foco de luz. Texturinha do bigode. Texturinha da marquinha que ele tem no rosto. Fazer as partes da orelha onde a luz não pega, faz a sombra. Se estiver muito difícil de saber onde é que você coloca a sombra, dá uma olhada em como a sombra se comporta numa foto, tá? Então aqui você tem esse exemplo desse personagem que eu estou fazendo. E também você pode pegar fotos de orelhas de personagens para fazer. Eu usei a orelha do Spock mesmo aqui nesse desenho para ver como que se comportava. Vou dar uma aumentada nos dentes caninos deste homem, para que também dê a impressão que ele é mais monstro. Vamos aumentar esse dente. E eu quero que ele seja monstruoso, mas não tanto. Então só vou aumentar a presa e vou dar uma reforçada no desenho dos dentes para ter a impressão de que os dentes são um pouquinho tortos, não muito, um pouquinho. Aí eu faço uns traços ali na região onde eu tinha marcado para fazer o supercílio, porque ele tem supercílio também mais para frente. E a gente vai fazendo uns risquinhos aí de textura para dar a impressão mais real do cabelo. Ó, e aí ele já vai ganhando um cabelo mais daquele pessoal que é careca. Como diz aí que tem cabelos ondulados, né? Um do lado, outro do outro. Essa é a piadinha que eu aprendi com os Trapalhões. Agora eu vou colocar a textura do cabelo. Vou colocar a textura do cabelo. Como é que eu faço a textura do cabelo? Eu vou pensando também onde é que a luz bate e onde ela não bate. Onde ela não bate é sombra. E onde ela bate, não bota nada para dar o efeito de luz. Como eu disse, como é que você sabe disso? Você desenvolve essa noção observando referências. No caso aqui, para você fazer observando como é que eu estou fazendo. Mas se você for criar o seu do zero, você precisa olhar uma pessoa que tem um cabelo parecido com esse, com uma fonte de luz vindo mais ou menos do mesmo lugar. Você também pode criar isso na sua casa. Você pode pegar um cabelo como esse, um nariz, sua mão, enfim, o que você vai usar e tirar uma foto, né? Hoje em dia todo mundo tem celular e consegue fazer isso. Você vê de que lado vem vindo a luz e colocar o objeto na posição certa, ou usar uma lâmpada, alguma coisa para colocar a luz. E aí você tira uma foto no celular e desenha com base naquela foto. Uma forma muito boa de praticar. Ó, tem uma sombra projetada aqui para dar a diferença do pescoço para a cabeça, né? Fazer um pouco também para fazer o gogó dele, o pomo de Adão. E reforçar aqui o músculo, esse músculo do pescoço. Que eu também já tinha deixado a marca no esboço. Ó, músculo do pescoço. Músculo do trapézio, na verdade, né? Que não é mais pescoço, que é trapézio já. Fazer um pouquinho de acabamento aqui. Ó, a clavícula dele saliente. Vou colocar
uma sombrinha aqui para destacar o músculo do pescoço e começar a fazer desse lado as texturas e a luz e sombra. Tá, a última parte, quer dizer, essa parte grande aqui do cabelo. Primeiro, então, eu vou trabalhando as mechas, né? Nada de fio a fio. Fio a fio vira bagunça, é mecha. Então, eu vou trabalhando as mechas e jogando a sombra, deixando os espaços de luz. Onde tem mais... Onde eu sei que a luz não está batendo, eu coloco o cinza lá, né? Vou chapando de cinza, barra preto, né? E onde eu sei que tem luz, eu vou deixando claro, e no meio do caminho eu vou fazendo uns risquinhos aí só para simbolizar, para dar essa impressão de degradê, de cinza, né? Vou colocar mais uns detalhezinhos aqui, não tanta sombra para não dar a mesma sensação da outra ali, que tem uma distância maior entre essa parte de baixo e o queixo, né? Mas dá uma sensação maior de volume, fazer umas achuras quase no fim aqui, dá uma reforçada nos músculos do trapézio. Esse cabelo aqui, vamos terminar ele. Aí eu vou colocando, reforçando aí a textura. Sempre, como eu disse, textura de cabelo não se faz fio a fio, se faz por mecha. Você tem a impressão de que ele está com esse cabelo para trás, então é mais ou menos assim que esse cabelo vai se comportar. E agora que ele já tem o cabelo, vamos fazer mais umas coisinhas aqui. Vou colocar uns chifrinhos nele, meio Darth Maul. Vamos lá. Vou colocar uma bola e outra bola, mas como ela tá subindo na cabeça, ela fica meio oval, mais pra cima, e essa aqui fica meio oval também. Você tem a impressão de que essas bolas estão seguindo a curvatura da cabeça dele, né? E agora eu vou botar uns chifrinhos do lado. Eu faço a base dos chifres com esses círculozinhos e a marcação para ter certeza de que eles vão ficar mais ou menos na mesma direção, porque eu quero que fique assimétrico, mas não tão assimétrico a ponto de parecer errado. Eu quero que fique assimétrico a ponto de parecer um pouco esquisito, mas que a pessoa que está vendo não perceba muito bem por que está esquisito. Porque ele é um monstro. Isso que ela tem que pensar. Ela não tem que pensar porque ele deixou um pouco assimétrico, mas porque é um monstro. Os chifrinhos aí, pronto. Tem chifrinhos. Agora eu vou fazer o acabamento. Ó, sombra para esse lado, porque a luz vem do outro, né? A luz vem da direita superior, então a sombra está na esquerda inferior. A sombra bate ali, a luz bate ali, a gente faz a sombra do outro lado. Então, vamos lá, ó. Fechar aqui, vamos fazer a sombra
aqui no que falta, e aí estamos terminando o nosso vilão, rosto de vilão, né? Com o seu sorriso, com o seu bigodão, suas orelhas pontudas, suas marcas no rosto e suas protuberâncias esquisitas e alienígenas ou demoníacas, como você queira. Certo? Tá, nosso vilão aí tenta fazer. Pega aí desafio vocês a fazerem. Vamos lá, pega aí uma folha de papel, um lápis de cor e um lápis preto e construam aí o seu vilão. Na verdade, vamos construir primeiro o meu vilão. Vamos ver se você conseguir entender como se constrói esse vilão que eu fiz. Aí, meu querido, você faz o vilão que você quiser depois em cima dessa estrutura que eu usei. Mas aí você só muda a orelha, muda o tipo de sobrancelha. Mas aquela estrutura que você viu no começo serve para fazer o vilão que você quiser com aquela estrutura de rosto. Beleza? Vou dar uma desorientada um pouquinho mais nessa orelha aqui. Agora ele tá esquisitão. Tá esquisito, mas tá legal, né? E aí? E também que tipo de vilão será que ele é? Será que ele é um alienígena? Será que ele é um demônio? Será que ele é um chefe de um bando ou ele trabalha sozinho? Sei lá. Comenta aí e faz aí. Vai ficar muito legal o seu vilão. Faz o meu e depois tenta criar o seu próprio vilão. Beleza? Então essa aqui foi a nossa aula de rosto de vilão. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Eu vou mandar para vocês logo para como é que a gente vai fazer um personagem de corpo inteiro. Beleza? Até a próxima, então. Falou, valeu.